Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de dizer, antes de iniciar a minha apresentação, que é um prazer enorme poder contribuir com algumas informações sobre os vários tipos de deficiências. Agradecer ao convite da Desenvolva-se para participar desse congresso com essa temática tão relevante nos dias atuais e em dias passados também, né? Há anos convivemos dentro da sociedade com pessoas com deficiência, então eu parabenizo aqui aos organizadores do congresso pela brilhante temática, pela brilhante escolha, e a todos os colegas profissionais que estão contribuindo com as suas com seu conhecimento científico, com a sua experiência profissional, e aos que estão nos assistindo, porque se vocês se interessaram pela temática, é porque vocês ou já atuam na área ou pretendem atuar. Então, nós que já estamos há um bom tempo nessa caminhada, né, a minha caminhada é dentro do envelhecimento, sabemos que não é incomum encontrarmos idosos com suas respectivas deficiências. Então, mais uma vez, eu me sinto honrada e agradeço o convite de poder estar aqui e contribuir um pouquinho para o conhecimento de vocês. Estamos no segundo Congresso Brasileiro Multidisciplinar sobre Deficiências, deficiências físicas, sensoriais e intelectuais, antigamente chamadas de deficiências mentais, e a ciência como ferramenta de combate a essas deficiências. Então, o congresso ele está sendo realizado de 27 a 29 de agosto em 2021, e de forma online, respeitando, né, o nosso distanciamento imposto pela pandemia. A minha palestra ela é intitulada Os Desafios da Pessoa Idosa Deficiente na Atualidade. Meu nome é Patrícia Montenegro, eu sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal da Paraíba, sou especialista em fisioterapia neurológica, sou especialista em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, e sou mestre em gerontologia, pelo Programa de Mestrado Profissional em Gerontologia da Universidade Federal da Paraíba. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre idosos deficientes. Na legislação brasileira, os diferentes tipos de deficiência estão categorizados no Decreto 5.296, de 2004, como deficiência física, deficiência auditiva, visual e mental. Atualmente, a mental ela é intitulada intelectual e diz respeito às alterações das funções cognitivas. E múltipla, que é a associação de mais de um tipo de deficiência. Então, como vamos definir deficiência? De uma forma mais simples, deficiência é algo que você esteja limitado numa determinada função a realizá-la. Se eu tenho um membro amputado, digamos que o meu membro superior direito, ele foi amputado por algum motivo, e eu quero levar um copo de água à minha boca. Então, como é que eu vou fazer isso? Com essa deficiência, com essa limitação, eu tenho um déficit para conseguir realizar uma determinada função em virtude da minha deficiência. A mudança conceitual da deficiência, ela foi estabelecida pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, proclamada pela ONU em 2006, que em seu artigo dispõe: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, como o exemplo que eu acabei de citar, mental, intelectual, né, que a gente considera a mesma, ou sensorial, que diz respeito aos órgãos dos sentidos, né, visão, audição, tato, enfim, a gente vai abordar aqui mais os déficits auditivos e visuais, posteriormente, porque vamos relacionar ao envelhecimento.
os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, o que é que nós podemos falar sobre essa questão? A partir do momento, se a gente for comparar, por exemplo, o modelo anterior de deficiência, os conceitos anteriores de deficiência, eles diziam respeito praticamente, basicamente, ao modelo de doença, né, o que se chamava antigamente um modelo puramente médico de doença. Então, até nas suas classificações, né, pela CID, era voltado só para a doença. Eles não consideravam, como se fosse algo intrínseco, algo daquela pessoa, mas eles não levavam em consideração o meio ambiente que influenciava aquela deficiência, ao ponto de se tornar uma barreira para realizar, para se sociabilizar, para ter uma inclusão social. Então, aqui, fazendo uma quebra de paradigma atual, nós, antes, esse modelo médico, esse modelo centrado na doença, centrado na deficiência em si, e não no meio que está ao redor, influenciando aquela deficiência, dificultando aquela realização de funções, não dando condições de adaptações para que aquele copo que eu venha trazer à boca para beber a água, eu tenho uma prótese substituindo o membro que já não existe mais. Então, essa adaptação, ela me proporcionou a função de beber aquele copo d'água. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, e não puramente o fato de eu não ter o meu braço. Então, falando um pouco sobre os modelos, as classificações, nós temos a CID. A CID, ela é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Então, ela é um modelo voltado para a consequência daquela doença, é um modelo mais centralizado na doença em si, na sua versão de 1980. Essa relação causal e unidirecional entre deficiência e incapacidade só se visualiza os aspectos negativos. Você passa a desconsiderar, classificando pela CID, os fatores ambientais, os fatores que exercem influência naquela convivência da pessoa com deficiência. Já a CIF, não. A CIF, ela é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Então, ela já tem, na sua versão, em 2006, ela já tem um modelo classificado em componentes da saúde. Ela tem um modelo que não é centrado apenas na doença em si, mas também na saúde. Então, ela avalia no âmbito biopsicossocial, considera o âmbito biológico, considera o âmbito psicológico e o âmbito social. Os papéis que são determinantes desses fatores ambientais. Classificações de referência para a descrição dos estados de saúde. Nós temos a CID, como eu falei, né, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Nós temos a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Bom, então um exemplo, fazendo um comparativo aqui com a CIF, é justamente você considerar não só aquela deficiência, né? Aquela pessoa, ela não é aquela pessoa deficiente, algo que a define como pessoa. Não, ela tem outras qualidades, ela tem outras formas de conviver que a caracterizam. E não só aquela marca, aquela deficiência, como esse exemplo que eu trouxe para vocês. Uma pessoa que tem uma marca no rosto, por exemplo, uma marca, uma cicatriz muito forte. Eu digo rosto assim porque o rosto é o nosso cartão de apresentação, né? A primeira coisa que alguém olha quando vai conversar com você, para o seu rosto. Então, digamos que alguém chegue para pedir, não sei, um emprego na sua empresa, talvez com uma marca que chame muita atenção, aquela marca no rosto. Pode ser uma queimadura, uma mancha, né, uma cicatriz.
e ela tem dificuldades, digamos que ela queira trabalhar com o público, ela vai ter dificuldade para conseguir aquele emprego quando comparada a uma pessoa que tem um rosto, que tem uma aparência, digamos assim, apresentável diante do público. Então, a gente tem que parar de pensar no motivo em si, no motivo, a marca do rosto daquela pessoa, e sim considerar as dificuldades que estão por trás da do alcance daquele emprego que aquela pessoa tanto luta. Eu me lembro que quando eu fui fazer a entrevista para o mestrado, para ingressar no mestrado da UFPB, você passa por várias etapas, né? Você faz a prova, apresenta seu projeto, aí você vai, análise de currículo, enfim. E a entrevista, num processo seletivo, geralmente ela é a última etapa. E eu me lembro que na entrevista tinha uma das colegas que ela sofria de gagueira. Então, ela apresentou o projeto dela com muita dificuldade. E eu ficava observando, eu olhava aquela candidata, além do esforço, o simples fato dela estar ali, e naquela entrevista para ela, deveria ser algo assim muito desafiador, porque todos nós estávamos nervosos para na etapa final. E ela mais ainda, porque ela sabia que ia ter muita dificuldade para transmitir aquele recado em virtude da gagueira que ela possuía. Então, foi bastante desafiador para ela. Então, é uma situação que eu quero que vocês atentem, que é justamente você ver o indivíduo além das suas deficiências, além das suas limitações. É o nosso papel enquanto profissional e enquanto ser humano. E como quebrar esses paradigmas ainda continuando nos conceitos? Antigamente se falava-se em portador. Falar em portador de deficiência é correto? Porque quem porta algo, algo que se porta, ele é algo temporário. E na deficiência, na maioria das vezes, ela é algo permanente. Então, não é um termo que seja compatível com a realidade. Então, portador de deficiência já não se usa mais. Né? Não é um termo compatível com o modelo inclusivo, que é o que nós tentamos mais, assim, a bandeira que a gente mais levanta da inclusão social. Então, usar o termo deficiente é correto? A expressão pessoa com deficiência é o que está sendo mais usado agora, porque mostra mais humanização nesse contato diante da pessoa com deficiência, né? Valorize-se, independente das condições físicas, sensoriais ou intelectuais que a pessoa tenha, né, das suas limitações, você a trata como ser humano que ela é. Então, o termo mais correto é pessoa com deficiência. Passando aqui para o envelhecimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento. Pesquisas mostram que em 2050, 30% da população do Brasil será composta por pessoas idosas. É muita gente. Nós sabemos que está tendo uma inversão da pirâmide etária. Antigamente você tinha mais crianças, mais jovens e menos idosos. Os idosos ficavam no ápice da pirâmide e as crianças e os jovens na base da pirâmide. Agora, pelo fato do idoso estar vivendo mais, tanto pela tecnologia e exames de imagem, que você consegue detectar doenças de forma precoce, a ponto de tratar essas doenças, fazer com que elas não evoluam. A questão da procura também, da busca do idoso pelo envelhecimento saudável, né, alimentação saudável, atividade física, tudo isso contribui para a longevidade. E sem falar que, hoje em dia, nasce menos, né? Nascem menos crianças, uma família antigamente era constituída por 10, 15, 20 filhos, e hoje em dia, quando você encontra alguém que fala, eu tenho 4 filhos, aí você até se assusta, nossa, isso tudo, você já tem 4 filhos, é como se a pessoa estivesse dizendo que tem 20 filhos. Então, as pessoas estão optando em ter menos filho, né? Às vezes você tem no máximo 2 para servir de companhia para o outro.
E os nossos jovens, estamos perdendo muitos jovens para as drogas. Então, assim, muitas mortes violentas em pessoas jovens. Tudo isso faz com que tenha-se menos jovem, tenha-se menos criança e tenha-se mais idoso. Então, o Brasil, as pesquisas mostram que em meados de 2030, quando eu entrei no meio acadêmico, me foi dito que o Brasil, em 2030, seria o quinto país com maior número de pessoas idosas. Hoje em dia, já se sabe que ele está caminhando a passos largos para o quarto país com mais número de pessoas idosas. Tivemos agora nessa pandemia muitas perdas nessa faixa etária, mas mesmo assim, comparado com a quantidade de idosos, essa estimativa ela permanece, certo? Nosso país ele é um país que está envelhecendo. Então, falando sobre os tipos de deficiência e as suas correlações com o envelhecimento, eu vou começar a abordar a deficiência sensorial, que diz respeito aos órgãos dos sentidos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a audição da pessoa idosa. O que nós chamamos de presbiacusia. O que é a presbiacusia? A gente sabe que, com o envelhecimento, vários órgãos, o nosso sistema em si, vários componentes do nosso corpo, eles começam a envelhecer também. Então, as suas funções, elas ficam mais limitadas, ficam mais diminuídas, e o nosso ouvido não é diferente disso. O idoso, ele começa a ter um declínio da sua audição. A presbiacusia, ela é a perda progressiva e simétrica da audição de alta frequência que ocorre ao longo dos anos. Essa perda de audição, ela pode ser acompanhada por zumbido. Muitos idosos, eles reclamam de zumbido. Por vertigem, que é um tipo de tontura. E isso tudo, dentro desse contexto, o idoso ele pode desequilibrar. E o que, que nós mais tememos, principalmente na pandemia, que o idoso está mais em casa, né, são as quedas. Então, uma queda numa pessoa idosa, em virtude de um desequilíbrio, por alguma deficiência sensorial, por um déficit auditivo, pode levar o idoso até a óbito. Dependendo da queda, dependendo da fratura que ele possua, ele pode vir a ter complicações dessa queda, oriunda desse déficit auditivo, e vir a falecer. Então, essa questão da presbiacusia, dessas tonturas, dessas vertigens, é como sempre que eu vou explicar, eu me lembro daquelas brincadeiras de criança, que você roda, 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 chega um determinado momento que você para. Aí o que que acontece? O mundo ao seu redor começa a girar. Então, essa sensação, muitos idosos têm, quando estão tendo vertigem. O mundo gira ao seu redor. Você está parado e o mundo está girando ao redor. Ou o contrário, o mundo está parado e você está girando dentro dele. Tudo isso faz com que o idoso chegue a desequilibrar, então deve ser tratado. E essa perda gradativa da audição, as pesquisas mostram que entre 44 e 54 anos, 11% se perde, né? Inicia esse déficit de audição. Sim, você perde em torno de 25% da sua audição entre os 55 e os 65 anos. E, em média, 50%, quase 50%, dos 70 anos para cima, 70 e mais. Então, como se comunicar com um idoso com déficit de acuidade auditiva? Aqui vão algumas dicas. Fale de frente para a pessoa idosa, articulando bem os lábios. Não precisa gritar. Fique de frente, porque o campo visual dela, que o idoso também tem déficit visual, que a gente vai falar mais adiante, o ideal é que você fique de frente para ela, e não acima nem muito abaixo, simplesmente de frente, articulando os lábios. Fale de um jeito natural, fale devagar, não precisa gritar. Seja direto.
Evite frases longas, evite estar explicando muito. Simplesmente pergunte: quer beber água? Quer água? Se a pessoa pedir para repetir, repita. Tenha paciência. Evite conversar em ambientes com muito barulho, muito ruído, porque isso já distrai, é um estímulo a mais para o idoso poder ter esse entendimento. Evite ambientes escuros, porque o ideal é que ele possa, já que ele não está ouvindo você direito, o ideal é que ele possa vê-lo direito também. Quando estiver entre várias pessoas, peça para que cada um fale uma única vez e não todos ao mesmo tempo, porque isso confunde muito a pessoa idosa. Leve-o para fazer uma audiometria, né? Leve-o ao médico, ao otorrinolaringologista, peça os exames necessários, leve ao fonoaudiólogo, se for o caso, se ele necessitar realmente, encorajando a usar os aparelhos auditivos. Lógico que eu atuo muito com idosos super longevos, de 80 anos e mais, 80, 90, 100, e chega um momento que o aparelho realmente ele não vai mais servir. Algumas pessoas até, alguns profissionais dizem, não, não vale a pena. Isso tanto para o aparelho auditivo, como para o óculos também. Já me foi dito várias vezes isso. Mas o profissional devidamente capacitado, devidamente qualificado, é que deve fazer essa avaliação, para que o idoso ele consiga ouvir melhor. Seja colaborativo e compreensível no período da adaptação do aparelho. Muitos pacientes eles reclamam esse período inicial de adaptação do aparelho, eles querem deixar de usar, porque ficam com um zumbido e eles não sabem colocar direito, então é preciso um treinamento prévio da pessoa que está com o idoso também, para poder ajustar. O aparelho, uma vez ajustado, aí tudo funciona melhor. Entrando agora nos tipos de deficiências e as correlacionando com envelhecimento sensorial, déficit visual, levando em consideração a visão agora. Eu só elenquei aqui os principais, né, as principais acometimentos às pessoas idosas. A catarata, a presbiopia, né, a vista cansada, que vocês já devem ter ouvido falar, o glaucoma e a retinopatia diabética. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A presbiopia. Com a avançada da idade, o que é que acontece? As fibras do cristalino, elas aumentam de espessura, elas aumentam de diâmetro. E esse aumento de diâmetro leva, né, de uma forma simples, sintetizando o processo, ao que a gente chama de vista cansada. E muitas vezes ocorre uma perda da transparência desse cristalino. E o que é que acontece? Ele propicia o foco da visão em diferentes distâncias. Então, essa visão ela vai começar a ficar desfocada. O idoso ele vai começar a ter déficits visuais, né, dentro desse processo. O glaucoma ele já é relacionado com o aumento da pressão intraocular do humor aquoso, provocando alterações no nervo óptico e a visão torna-se turva, fica difícil para enxergar. Já a retinopatia diabética, o próprio nome já diz, né, proveniente do diabetes, que não é incomum nas pessoas idosas, é uma afecção da retina, né? O que é a retina? A membrana interna nos olhos, que possui as células capazes de captar a iluminação, a luz. Pode causar perdas visuais súbitas por conta de se houver um sangramento na retina. Então, essa retinopatia diabética, ela também incomoda bastante a pessoa idosa. Mas lembrando que todas elas têm tratamento, têm controle, desde que você previna-se também. A profilaxia ela é muito importante nesses casos, para evitar a cegueira no idoso. O idoso já tem tantas limitações e ficar sem enxergar é bem mais difícil realizar as suas funções, faz com que ele se torne mais dependente. Entrando agora no universo das deficiências intelectuais. Quando a gente fala em deficiência intelectual, a gente se reporta muito à questão cognitiva. E uma das síndromes
que a síndrome de Down, ela é muito tratada entre os profissionais. Esse déficit intelectual é o que eu vou mais me ater aqui, porque hoje em dia a gente sabe que os idosos com síndrome de Down, eles estão vivendo muito mais do que viviam antigamente. Antigamente, bem no início, a expectativa de vida para um paciente com Down era de 20 anos. Aí foi evoluindo até uns 40 anos em média. E hoje em dia a gente já tem Down que vive mais de 70 anos. Só que a média ainda se considera em torno de 60 anos. É uma conquista, é uma vitória, porque muitos deles, sem serem estimulados, sem ter toda essa evolução, essa tecnologia em saúde, morriam muito mais cedo. Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define a DI, antigamente chamada considerado como um retardo mental, como uma capacidade significativamente reduzida de compreender informações novas, informações complexas, em compreender o que é. Muitas vezes eles podem até entender o que é mais simples, mas uma informação mais elaborada fica mais difícil de aprender, e depois que você aprende, fica difícil também você aplicar o que você aprendeu. De nada adianta você ter um conhecimento se você não der devolutiva, não der aplicabilidade ao que você aprendeu, essas novas habilidades. Então, é isso que acontece, é o que a gente chama de inteligência prejudicada. Aqui foi colocado os portadores, mas é porque eu coloquei na íntegra como estava na referência. Você pode ver ó, que em 2008 chamavam-se portadores. Né? E eu já disse no início da palestra que a gente já não usa mais esse termo, mas como eu tive que colocar referenciando, né, a literatura na sua íntegra, aí ficaram os portadores de síndrome de Down. Os portadores da síndrome de Down, a maior causa das deficiências mentais, eles apresentam um envelhecimento precoce. Então, a gente considera que a partir dos 25 anos, o idoso, a pessoa com síndrome de Down, ela já tem características, já se assemelha ao idoso, justamente pelas alterações metabólicas que acontecem. Né? A gente sabe que a síndrome de Down ela é justamente causada pela trissomia do cromossomo 21. Ao invés de 2 cromossomos, temos 3. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas com síndrome de Down estão chegando na terceira idade, como eu disse no início. Alguns estudos afirmam que a expectativa de vida ela cresceu, no mínimo, 3,75 vezes mais nos últimos 40 anos. Hoje em dia, ela gira em torno de 65 anos de idade para o Down sobreviver. Antigamente, não passava dos 20. Aí a gente considera, como eu falei, os avanços da medicina, né, e todos os profissionais envolvidos dentro da saúde, as melhorias nos tratamentos, né, os tratamentos, a fisioterapia, a fonoaudiologia, todo o tratamento da equipe multidisciplinar, faz com que o Down ele possa viver mais de 70 anos de idade. Aí aqui eu trouxe para vocês nessa pergunta, se vocês querem conhecer os idosos mais velhos com síndrome de Down. E nós temos aqui o George Woodgust. Na época dessa entrevista, ele tinha uns 77 anos. Como ele ainda está vivo, eu coloquei aqui a idade dele de 79 anos. Ele é britânico. Atualmente ele vive no lar de idosos, mas porque também é cultural, né? Eles optam em viver nesses lares. Não é incomum na Europa, não é incomum em Portugal, por exemplo, o idoso, um belo dia, fazer a sua malinha e ir morar no lar, numa instituição de longa permanência, porque ele diz que lá ele vai se sociabilizar mais, ele vai ter pessoas da faixa etária dele,
que às vezes os filhos não têm tempo de ficar com eles, então assim, é por opção, e eles vão na boa, né? As pesquisas mostram isso. Aqui no Brasil já difere um pouco, né? Também a questão da estrutura, das políticas públicas nas instituições de longa permanência que favorecem essa inclusão, favorece essa sociabilização. Então é muito comum você chegar para um idoso como ele, como o George, e perguntar qual o segredo da longevidade. Ele sempre dizia que o segredo, ele sempre diz que o segredo da longevidade é você ter uma vida social saudável. E ele não desconsiderava, não desconsidera o amor dele pela dança. Ele mudou para o lar de essa instituição de longa permanência e ele arranjou até uma namorada. Ele está na entrevista, ele disse que está muito feliz. E foi dito à avó dele, quando ele nasceu, que ele não passaria dos 10 anos de idade. E hoje ele tem quase 80 anos de idade. Ele é considerado um dos idosos com síndrome de Down mais velhos. E aqui trazendo para o nosso país, nós temos a Olga Gams. A Olga, ela faleceu em 2014. Ela sofreu, se eu não me engano, ela era do Espírito Santo. Ela sofreu uma queda, fraturou o fêmur e foi submetida a uma cirurgia. Após a cirurgia, ela teve algumas paradas cardíacas e ela não sobreviveu. Então, ela viveu 77 anos, que ela faleceu em 2014. Nós temos o João Batista Rezende, que faleceu esse ano, faleceu em 2021. Ele, nessa época, ele entrou para o livro dos recordes. O idoso com síndrome de Down mais velho do Brasil tem 70 anos. Aqui foi o noticiário, na época, quando ele entrou para o livro dos recordes. E o Down, uma das causas, né, de óbito, comparando aqui um órgão que é mais acometido, são as cardiopatias. O coração do paciente com síndrome de Down, ele favorece uma morte precoce. E as cardiopatias, elas acometem até 70% das pessoas que nascem com síndrome de Down. Né? As doenças autoimunes também, os déficits metabólicos, entre outras situações orgânicas também que favorecem ao óbito do paciente com síndrome de Down. E aqui, iniciando uma reflexão, eu trouxe essa imagem para vocês, para que vocês possam pensar sobre o tempo. Vocês acham, eu lanço a pergunta, vocês acham que vocês estão aproveitando bem o tempo que vocês têm? As suas 24 horas do dia estão sendo estrategicamente bem aproveitadas? Quando eu digo bem aproveitadas, é uma frase que eu costumo falar muito. Eu estou sem tempo, que correria, como o tempo voou. Eu olho para o relógio, nossa, é muita coisa para resolver, o tempo passa muito rápido. E todos dizem que o tempo está realmente passando muito rápido, né? Estamos percebendo isso. Aí eu lhe pergunto, esse passar rápido do tempo faz com que a gente envelheça. Quando eu elaborei esses slides, aliás, quando eu fui convidada para essa palestra, eu tinha uma determinada idade. As minhas células naquele dia, elas tinham uma determinada idade. E o tempo foi passando. Eu fui fazendo os slides e hoje eu estou apresentando, porque chegou o dia da apresentação. Desde o momento do convite até o agora, o hoje, esse momento, esse tempo cronológico de agora, essa linha temporal, ela se passou. E eu envelheci mais. Nós estamos envelhecendo, estamos avançando no nosso envelhecer a cada minuto, a cada hora, a cada mês, a cada ano, a cada dia. Então nós temos que hoje nós temos que cuidar hoje dos velhos que nós seremos amanhã. Tem
uma atividade que eu costumo passar para alguns alunos, que você pega um papel, eu digo, olha, imagine se daqui, dependendo da faixa etária do aluno também, digamos que ele tenha 30 anos, eu digo, imagine se daqui a 50 anos, como é que você acha que você vai estar, como é que você quer estar, e o que você está fazendo hoje para daqui a 50 anos você alcançar o que você quer. Eu acho muito importante que isso seja dito, muito importante que isso seja refletido, porque o tempo está passando, nós estamos envelhecendo e nós estamos tentando envelhecer de forma realmente saudável, estamos cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Ninguém sabe como é que vai envelhecer. Pode haver um acometimento de um Parkinson daqui a alguns anos, de Alzheimer. Nós estamos trabalhando o nosso envelhecimento de maneira tal a alcançar um envelhecimento saudável, o tão famoso envelhecer de forma saudável. Pensemos nisso. E tem uma música de Caetano Veloso, Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Nós não podemos ser escravos do tempo, mas a gente tem que considerar a existência dele e nos cuidar. Cuidar dos que estão ao nosso redor, cuidar de nós, porque o tempo, ele passa, ele não para. Temos que acompanhá-lo de forma saudável. Temos que ter uma boa perna para poder correr atrás dele sem sentir tanta dor no joelho. Bom, falando sobre pessoas idosas, eu pergunto: vocês sabem quem é essa pessoa idosa? Olhem para ela. Quem trabalha com envelhecimento tem que saber. Jean-Louis Calment, uma francesa que nasceu no dia 21 de fevereiro de 1875 e faleceu no dia 4 de agosto de 1997. Foi uma supercentenária francesa, confirmada como a pessoa mais velha do mundo, documentado na história. Ela viveu 122 anos e 164 dias. Qual o segredo da longevidade quando as pessoas perguntavam a essa idosa? Ela dizia: eu sempre gostei de sorrir. A gente sabe, as pesquisas mostram que o bom humor rejuvenesce. E ela dizia: eu praticava a atividade física que eu mais gostava. Eu pedalava aos 100 anos de idade. O que não é incomum. Hoje em dia você vê um idoso correndo, um idoso super longevo. E ela dizia: eu só não gostava de usar maquiagem, principalmente rímel. Aí o repórter, durante a entrevista, perguntou: mas por que a senhora não gosta de usar rímel? Porque eu gosto de gargalhar, eu gosto muito de sorrir. E toda vez eu sorria muito e chorava durante as gargalhadas. E o rímel borrava e eu ficava feia. E eu não sou feia, não gosto de ser feia, ela dizia. Então ela era muito bem-humorada. E ela viveu todo esse tempo, 122 anos e 164 dias. Entrando agora nas deficiências físicas, né, o que é muito comum a fisioterapia reabilitar. São condições que impossibilitem a realização de algum movimento específico. Caracteriza uma limitação do funcionamento completo ou parcial de partes do corpo humano, sejam elas membros superiores ou membros inferiores. Então, eu separei algumas deficiências, eu vou falar sobre a amputação e vou falar sobre o AVE. Com o passar dos anos, as capacidades do corpo humano, elas vão diminuindo, né? O tempo vai passando, tempo, e o nosso aparelho biológico, ele sofre um processo de degradação, de degeneração. Assim, quanto maior a idade, maiores as chances de você ter alguma deficiência física. Falando da amputação,
Os idosos, a gente sabe que o diabetes acomete muito a pessoa idosa. Tem tratamento, mas ele dá um certo trabalho. E falando sobre a neuropatia diabética, quando os nervos responsáveis pela nossa sensação de dor e tato, eles são afetados pelo diabetes, de forma mais simples, explicando a neuropatia, você pode ter uma insensibilidade na proteção dos seus pés ao tocar no chão. E você pode, o idoso, ele pode, com toda aquela dificuldade na deambulação, ele pode se ferir e esse machucado, essa lesão, demorar para cicatrizar em virtude do diabetes. Então, dependendo da evolução circulatória, ele pode vir a perder aquele membro. Então, não é incomum você encontrar um idoso amputado pelo diabetes. Aí tem toda aquela dependência, aí fica na cadeira de rodas, nem todo mundo tem condições de adquirir uma prótese, nem todos têm condições de fazer a reabilitação fisioterapêutica, o treino de deambulação, a acomodação daquela prótese, a adaptação daquela prótese, a adequação daquela prótese para as funções. Então, ele fica nessa situação como esse idoso dessa foto. Isso falando um pouquinho sobre a amputação. Entrando agora para o AVE, o acidente vascular encefálico, justamente nós temos três tipos desse tipo de lesão. Né? Nós temos o AVE trombótico, o embólico e o hemorrágico. O hemorrágico a gente considera o mais grave. Então, tentando simplificar, o que é que acontece? Acontece uma hipóxia celular. E essa hipóxia, ela vai fazer com que algumas células neuronais elas morram. Uma vez mortas, a função daquela que aquelas células desempenham, elas também deixam de acontecer. É importante no AVE que a gente faz muito em fisioterapia, a neuroplasticidade. A gente aproveita aquelas células circunvizinhas, fica batendo na mesma tecla no exercício para ver se aquele membro hemiparético, porque isso a gente consegue num membro hemiparético, hemiplégico já é bem mais difícil, muitas vezes você não consegue, a gente consegue reabilitar, estimulando as células circunvizinhas, porque a gente sabe que a célula neuronal, uma vez morta, ela não revive. Ela tem, né, assim, tem uma forma, através das outras células próximas, de você conseguir aquela motricidade. Muitas vezes você não consegue 100%, mas pelo menos você consegue o suficiente para que o paciente tenha função. É uma função limitada, mas uma função que não torne tão dependente das outras pessoas. Então, provoca-se no AVE, né? Existem alterações no plano cognitivo, sensório-motor, e dependendo da área e da extensão da lesão. O deficiente ele é considerado idoso mais cedo. Nos países desenvolvidos, a idade de uma pessoa para ser considerada idosa é 65 anos. No Brasil, que é um país em desenvolvimento, é 60 anos. E se a pessoa for deficiente, ela, aos 50 anos de idade, ela já é considerada idosa. Pela lei, já tem os direitos que o idoso possui. E aqui a questão, ainda dando uma sequência dos tipos de deficiência, nós temos as deficiências múltiplas, que é comum no idoso, a deficiência motora, a deficiência intelectual, a deficiência visual, a deficiência auditiva. O idoso é o pacote completo, né, que são as deficiências múltiplas. Falando um pouquinho sobre as pesquisas, né, como cientistas que somos, como pesquisadores que somos, tudo que falamos tem que ser respaldado pela literatura científica. Então eu trouxe, eu acho que eu trouxe alguns artigos, 2 ou 3. Esse aqui é bem atualizado, ele é intitulado Saúde do Idoso com Deficiência, Contribuições para a Construção de Cuidado Integral à Saúde, ele é de 2021, é desse ano. O que é que ele diz, de forma simplificada? Que ser idoso e ter deficiência, por si só, já configuram situações de vulnerabilidade. Se você é idoso, você já tem as suas restrições.
Se você é deficiente, você tem mais ainda. E essa união dos dois gera um idoso, gera uma pessoa frágil, gera uma pessoa vulnerável, gera uma pessoa que requer cuidado. Então, esse artigo, no final, contextualizando a questão social do idoso brasileiro, do envelhecer com independência física e autonomia, que já é mais difícil, torna o idoso vulnerável. Isso não significa que você não tem formas de fazer, de diminuir essa vulnerabilidade, mas que por si só já fragilizam a saúde, já fragiliza a saúde da pessoa idosa, isso é uma certeza. Esse outro artigo, que é da Rebem, intitulado Idosos com Deficiência Física, Vulnerabilidades em relação ao corpo, ambiente físico e social. Ele fala justamente sobre as barreiras de acessibilidade. Quanto mais barreiras na acessibilidade, maior o isolamento social. E ele faz um comparativo com a cidade de Londres, que até em Londres, por incrível que pareça, né, porque a gente sempre acha que as cidades desenvolvidas elas têm todo um modelo de acessibilidade. Aqui no Brasil nós temos Curitiba. Curitiba ela é internacionalmente reconhecida pela, pela sua acessibilidade, pela sua mobilidade urbana. Ela é uma referência. Mas esse artigo ele mostra que o instrumento que foi aplicado e toda a pesquisa em si mostra que as dificuldades na acessibilidade ao transporte público da pessoa idosa, deficiente, gerou ansiedade, gerou adoecimento mental nessas pessoas e gera isolamento social. Se você vai sair de casa e você tem toda uma dificuldade de deslocamento, muitas vezes você desiste de ir. E você sendo dependente de uma outra pessoa, a outra pessoa desiste de levar você. Então, tem todo um contexto social que, uma vez solucionado, facilita a inclusão dos pacientes, das pessoas. Então, voltando para o tema da minha palestra, quais os principais desafios da pessoa idosa e deficiente, tanto no nosso país como no mundo? A verdade é que nós não estamos acostumados ao que é diferente. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, nós temos que levar em consideração todo um histórico social de segregação que a gente tem há um bom tempo. Então, reproduzindo as palavras de Carolyn L. Vesh, o mundo precisa tanto de tratamento quanto as pessoas deficientes. Ou devemos até dizer que o mundo precisa mais de tratamento do que a pessoa deficiente. As políticas públicas, elas devem ser efetivadas de verdade para o idoso deficiente. É uma luta que nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos que abraçar essa causa. Nós temos que realmente lutar pela qualidade de vida das pessoas com deficiência, das pessoas idosas com deficiência também. Então, temos que quebrar muitos paradigmas, quebrar preconceitos, olhar de igual para aquela pessoa deficiente, sem aquele olhar de pena que muitas pessoas fazem quando o deficiente ele passa. Então, lutar pelos direitos, ajudar nessa luta, contribuir para que essa luta, que a gente consiga. É demorado? Sim, mas se nós não tivermos essa atitude, não acontece. Temos que fazer com que o que está no papel se torne ação. Está claro que o problema não é do surdo, que não entende o que está sendo dito na TV, e sim da emissora que não colocou a legenda. O problema não é do cego, que não consegue estudar, e sim dos estabelecimentos de ensino que não adquiriram computadores em braille, ou que habilitassem os professores na linguagem de Libras. O problema não é do deficiente físico que não pode subir a escada ou entrar num ônibus, e sim do Estado
que aprovou construções e veículos sem rampa ou elevadores de acesso. Assim, não é o deficiente que precisa mudar, é a sociedade brasileira que deve fazê-lo. Eu achei muito pertinente trazer essas colocações que foram ditas em 2003, foram escritas por Cruz em 2003. Qual o maior desafio da pessoa idosa deficiente? Vocês acham que é o maior desafio de um idoso deficiente hoje? Hoje e sempre? Inclusão social. Ter condições de estar inserido na sociedade. Ter políticas públicas voltadas para essa inclusão. Ter repercussões midiáticas que levem a uma mudança no preconceito que está enraizado em muitas pessoas. Esse, ao meu ver, é o maior desafio do deficiente, da pessoa idosa com deficiência, seja ela qual for. Inclusão não é pedir que eu me adapte, é aceitar-me como eu sou. Então é isso, gente. Eu trouxe essa mensagem para vocês, achei bastante pertinente, mas para que nós possamos pensar, discutir e agir, principalmente agir, ajudando as pessoas com deficiência. Nós estamos aqui, nós temos um conhecimento sobre essa causa. Temos curiosidade, se vocês estão aqui, se inscreveram nesse congresso, vocês querem aprender mais, vocês querem tirar um pouco de cada profissional e se especializar, se aperfeiçoar, se qualificar nessa área da deficiência. Muitos de vocês já devem trabalhar com pessoas deficientes. Existem centros como os CERS, né, Centro Especializado em Reabilitação. Aqui em João Pessoa nós temos a FUNAD, que é CER4, que trabalha tanto com deficientes cognitivos, como deficientes físicos, visuais, auditivos, nos seus determinadas coordenações, né, a CODAF, a CODAV. Então, essa consciência, ela deve existir, ela deve ter a ajuda de nós, como profissionais, como estudantes da área, para essas pessoas aqui, para que elas tenham uma vida digna, para que elas tenham uma qualidade na vida que possuem. É difícil? É. É desafiador? Muito. Mas é possível, quando se quer realizar. Pelo menos alcançar um pouco a melhoria nesse sentido. Então, muito obrigada, eu agradeço, né, estou à disposição, eu vou colocar aqui os meus contatos, tanto de e-mail como de rede social, no Instagram, que é a única que eu tenho, e dizer que é isso. Eu espero que eu tenha conseguido, né, nesse espaço curto de tempo, repassar as informações devidas para vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento. E estou à disposição, né? Podem entrar em contato, nós podemos conversar sobre os vários tipos de deficiência. É um mundo, é um universo. Eu tentei resumir e passar o recado, mas a gente tem também uma barreira aqui. Uma barreira e ao mesmo tempo não, né? Porque na pandemia nós professores tivemos que nos reinventar. Tivemos que aprender as ferramentas tecnológicas para poder passar o nosso recado. Muito obrigada, desenvolva-se e estou à disposição para o que puder ajudar todos vocês. Até a próxima.